Gostaria de compartilhar com você a palavra nessa noite e sempre que eu sou desafiado dá um friozinho na barriga, né? Como diz o pastor Mauro. E buscando em Deus qual seria a mensagem, qual seria a palavra, qual seria o tema. O Senhor me trouxe alguns questionamentos que talvez você, assim como eu, fiz e às vezes faço diante de Deus. E o tema dessa noite, a Sofia que está lá na projeção, pode colocar ali para nós, Sofia. Escolha fazer a pergunta certa. Para quê? E não por quê. Escolha fazer a pergunta certa. Para quê? E não por quê. Você já questionou a Deus? Deixa eu melhorar a pergunta. Quantas vezes você... Ficou mais fácil agora, né? Quantas vezes você questionou a Deus? Por que isso? Por que aquilo? Por que está tão calor? Por que está tão frio? Por que eu nasci nessa cidade? Por que eu perdi uma viagem? Por que eu perdi a vaga do estacionamento? Por que eu não fui chamado para ser um líder de célula? Por que essa doença veio na minha casa, veio na minha família? Por que o meu filho, mesmo tendo a mesma criação de todos os outros, acabou se desviando dos caminhos do Senhor? Por quê? Quantos porquês você consegue se trazer à sua mente agora, nesse tempo? E quantos porquês que nós não fazemos diariamente, quando as coisas parecem não estar indo tão bem? Diante de fatos aparentemente negativos, como tem sido a sua reação? Questionamos a Deus com muitos porquês? Quando tudo parece sair tão bem, quando tudo parece que está a mil maravilhas, daqui a pouco as coisas começam a sair do trilho e você não agradece mais a Deus. Você começa a questionar: por que Deus? Por que, Senhor? Muitas vezes até vem um sentimento, né, que nos toma de incredulidade. Por que Deus parou de agir? Será que Deus parou de agir? Quantas vezes você já desistiu de um pedido de oração por esse pedido não ser atendido? Você tem pedido de oração? Amém? Alguém tem pedido de oração? Agora levanta a mão só aqueles que ainda não foram atendidos. Muitos. Por que, Deus? Por que não atendeu? Durante alguns anos, a maioria da igreja conhece meu testemunho, mas durante muitos anos, principalmente da minha infância e da adolescência e da juventude, eu me questionei. Porque tendo uma vida relativamente confortável, né, com poucas dificuldades financeiras, mas havia um vazio na minha alma, um vazio no meu coração, e uma tristeza me abatendo frequentemente. E eu me perguntava, por quê? Não era convertido ainda, não conhecia Jesus, não andava com Jesus. Me perguntava por que tantos medos, tanta timidez, paralisante, que eu não conseguia realizar aquilo que precisava ser realizado. Por que uma baixa autoestima em que me achava incapaz de fazer coisas e ter atitudes ainda mais ousadas. E talvez aí na sua mente, no seu coração, estão se passando outros porquês. Talvez hoje mesmo, talvez aqui dentro da igreja mesmo, você está se perguntando: por que, Deus? Por que isso? Por que aquilo? Mas também, por outro lado, alguns porquês que nós colocamos diante de Deus e diante das pessoas
são porquês que nos escondem de desafios e de responsabilidades. É uma fuga. Quando nós estamos com a expansão Jerusalém, o ano de 2024, o ano da expansão, e o ano de 2025 será o ano da... Não sei ainda, o Senhor vai revelar. Mas com certeza, será o ano onde o Senhor vai continuar multiplicando as células em nome de Jesus. Nessa última quinta-feira, os homens estiveram aqui. Tem homem aqui? Meia dúzia de homens. Tem homem aqui? Agora chegaram. Na última quinta-feira, o pastor trouxe um desafio aqui, não foi pequeno. De nós não só multiplicarmos, mas multiplicarmos de forma exponencial as células de homens. E esse é o desafio para os homens. Mas talvez você inconscientemente perguntou, por quê? Por que sair dos bastidores está tão tranquilo aqui? Por que assumir algum nível de liderança? Por que cuidar de alguém? E o cuidado muitas vezes nos faz olhar para nós mesmos sob a perspectiva do cuidado que nós recebemos do nosso Pai. E que muitas vezes foi falha, foi imperfeita. Esse questionamento já me veio há muitos anos atrás. E vários deles. Mas nós precisamos aprender a escolher e fazer a pergunta certa. Para quê? E não por quê. Em tudo há um propósito. Fala comigo, em tudo há um propósito. Você crê nisso? Pelo menos a metade crê, então já vai ajudar na condução dessa palavra. Nós precisamos aprender a escolher, fazer a pergunta certa. Para quê e não por quê? E o primeiro ponto é que... Deixa eu ver se esse aparelhinho vai funcionar aqui. Aqui. A questão é que quando perguntamos tantos porquês, estamos focados e não saímos do problema. Quando nós simplesmente ficamos aprisionados a esses porquês, no questionamento, nós não saímos do problema. Nós estamos olhando o problema. E esse problema parece estar aumentando, mas ele não está, ele está do mesmo tamanho. Mas à medida que nós continuamos questionando, esse problema continua no mesmo lugar. Mas quando nós perguntamos para quê? Para qual propósito? Isso nos faz apontar e faz nos avançar para a provisão, para a solução, para algo que só pode vir do Senhor para as nossas vidas. Amém? Perguntar para quê nos faz olhar para frente, buscando compreender quais lições extrair de cada problema, de cada situação, e nos faz amadurecer e a superar cada uma das situações. Amanhã é segunda-feira, você tem algum problema para resolver? Um pouquinho. Quem sabe hoje você já tem algum problema para resolver, né? Mas geralmente segunda-feira tem aquele problema do boleto, sabe o problema do boleto? Eu tenho alguns para resolver. E diante disso, talvez nós poderíamos trazer tantos personagens bíblicos que nos inspiram. Personagens que também questionaram ao Senhor, mas que não perderam o foco. Talvez nós poderíamos falar da vida de Jó, um homem fiel, íntegro, que era próspero, tinha tudo em abundância, tinha uma família abençoada, os seus negócios abençoados, e começou a perder. Mas ele não perdeu o foco, ele não perdeu a fidelidade, mas ele questionou a Deus, né? Tem uns capítulos ali, 44, 45, 46, tem alguns capítulos ali, que tem muitos questionamentos, mas Jó, por ser fiel, estar focado, estar com os olhos no Senhor,
ele perguntava o porquê, mas ele também ouvia Deus falar. Você tem ouvido Deus falar? Você tem permitido e dado tempo para ouvir a voz de Deus? Porque muitas vezes nós vamos vomitando, nós vamos expondo, porque a nossa alma, a natureza humana, ela se expressa dessa forma e nós vamos sendo tratados, né, de tempo em tempo. 30 semanas passou por aí esse ano, passou por aqui o ano passado e vai continuar passando nos próximos anos, para tratar muitos porquês das nossas vidas. E eu recomendo, né? Quem passou pelo 30 semanas pode confirmar comigo que muitos porquês são respondidos. A nossa ótica começa a mudar. A nossa perspectiva começa a mudar. Dentro dessa palavra, eu buscando alguns livros, o pastor Saulo trouxe alguns livros aqui, né? E alguns deles eu queria recomendar, menos para a turma de teologia. A turma de teologia está com um desafio aí de ler durante os próximos 6 meses a Bíblia em ordem cronológica. Mas para formação e para algumas lições de vida que nós vamos trazer aqui nessa noite, nós passamos aqui por alguns autores: Dave Ferguson, Warren Burt, formador de heróis; Mente para Governar e Coração para Servir, Eduardo Bortolossi, fala da vida de José, espetacular. Rick Warren, que fala de uma vida com propósitos, é a base, muitos princípios, né, dessa igreja, da igreja em que nós nos inspiramos, é com base em Rick Warren. Carlito Paz, Liderança que Prevalece, né, a turma de teologia aí já está passando, já fizeram resenha sobre isso também. Do professor Hernandes Dias Lopes, Paulo, maior líder do cristianismo. E principalmente a palavra de Deus. A Bíblia ela relata então muitos personagens, muitas passagens que também faziam perguntas erradas, como eu e você. Também faziam muitos porquês. E o problema não é estar fazendo a pergunta. O problema é que muitas vezes nós não paramos para ouvir a Deus. Buscar na fonte. Nós temos o canal aberto. Através de Jesus. Essa conexão, esse caminho foi religado, esse caminho foi reconectado com Deus. E aqui nós vamos falar de um personagem que teve uma conversão genuína e em todo o tempo nos ensinou que a cada dificuldade havia um aprendizado. Eu queria que você abrisse comigo em 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 1 até o 10. 2 Coríntios 6, 1 ao 10. E a palavra diz assim: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Paulo aqui estava escrevendo, direcionado a uma igreja, recomendando, reforçando, exortando, né? Fortalecendo essa palavra, onde ele diz: insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Você já recebeu a graça de Deus aí na sua vida? Eu também. A palavra de Paulo é: não receba em vão. Versículo 2, pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Não damos motivos de escândalos a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Pelo contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança. Anota aí, sublinha na tua Bíblia. Minha Bíblia é toda sublinhada, marcada, riscada. Sublinha essa palavrinha aí, perseverança. Em que tempo? Em sofrimentos, em privações, em tristezas, em açoites, em prisões, em tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir, jejuns, em pureza, em conhecimento, em paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero. Na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque ou quer de defesa, por honra ou por desonra, por difamação e por boa fama. Tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos apesar
bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Amém? É necessário muita perseverança para passar tudo aquilo que Paulo passou, para suportar tudo aquilo que Paulo suportou. Quando nós voltamos e começamos a estudar e compreender um pouquinho a história da igreja, as plantações das primeiras igrejas, através das viagens missionárias de Paulo, foram coisas bem tranquilas ali que ele passou. Vocês perceberam, né? Esses versículos ali trouxeram coisas muito tranquilas, aonde ele nos reforça que foi necessário muita perseverança. E eu vou acrescentar mais uma palavra, se você quiser anotar aí: perseverança e paciência. Perseverança e paciência. Será que tem algumas coisas que tiram a nossa paciência de vez em quando? Filhos? Esposas? Não, né? Maridos? Sogra? Vou parar por aqui. Muitas coisas. Eu não vou dizer que tiram a nossa paciência, mas elas fortalecem a nossa paciência. À medida que nós, e isso o Senhor tem nos ensinado a cada dia, se você precisa fortalecer a sua paciência, o Senhor vai com certeza te trazer situações que precisa exercitar muita paciência. É desse jeito. Se você vai correr uma maratona, você precisa fazer o quê? Treinar para uma maratona. Precisa exercitar, né? Sem musculatura, sem resistência, não é possível fazer. E com Paulo não foi diferente. Paulo era aquele que foi o maior perseguidor da igreja cristã. O maior, era um implacável, né? A Bíblia fala que ele respirava sangue. A grande diferença, nós já compartilhamos em um outro tempo isso, a grande diferença na vida de Paulo é quando ele teve um encontro com Jesus, ele não ficou pensando: será que eu vou entregar minha vida mesmo? Ah, não sei. Ah, que amanhã eu tenho que fazer isso. Paulo teve uma conversão genuína, uma conversão real. E é somente através dessa conversão real que depois a vida dele se tornou exemplo para nós até hoje. Ele é um mártir da igreja cristã. E tantos ensinamentos através da vida dele. 13 livros do Novo Testamento são cartas de Paulo. Temos um pouquinho para aprender com ele. Amém? Então fala comigo assim: paciência. Paciência. Muito bem. Existe a palavra paciência, em uma das citações de Paulo, ela vem do grego, é um palavrão aqui, quase um palavrão, né? Upomone, para quem gosta de anotar aí, upomone. Mas olha só a perspectiva da tradução do grego dessa palavra paciência. Paciência, capta para você aí, se você conseguir exercer isso, glória a Deus, venha testemunhar na próxima semana. Suportar de forma triunfante, de modo a transformar o ambiente ao seu redor. Pegou? Paciência, nesta citação, nessa perspectiva, é uma paciência, é suportar de forma triunfante, de modo a transformar o ambiente ao seu redor. Quantas situações que talvez nós não passamos, eu já passei, talvez você tenha passado na sua vida, que você não quis exercer a paciência, mas precisou. Precisou exercer a paciência? Aqui na igreja nós precisamos, muitas vezes, exercer paciência. Na célula nós precisamos exercer paciência. Discípulos, discipuladores,
Os pastores não, né? Os pastores não precisam exercer paciência. Só que não, né? Mas quando essa paciência está nessa perspectiva de suportar de forma triunfante a transformar o ambiente ao nosso redor, nos ensina que quando nós achamos e quando vem aquele ímpeto em nós de agir na nossa força, do nosso jeito, do nosso braço, nós vamos esperar no Senhor. Muitas vezes a nossa vida vai falar mais, vai impactar mais, vai ser mais relevante aqueles que estão à nossa volta. O tempo de calar, do que o tempo de agir pela sua própria força. Suportar de forma triunfante de modo a transformar o ambiente ao seu redor. Que o Senhor te conceda essa paciência. Quando eu olho para isso aqui, eu falo, isso é uma paciência sobrenatural. Mas é o Senhor que nos concede. Então ela é possível para mim e para você. Ela é possível para mim e para você, amém? É uma paciência que vem do Senhor, assim como cada uma das virtudes que Ele mesmo nos concede. E a seguir nós vamos entender algumas situações. Situações para aplicar a paciência. Vamos lá. Primeira, conflitos internos da vida cristã. Você já entregou sua vida para Jesus? A maioria, né? Você já caminha com Cristo há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10, 20? Os conflitos terminaram? Os problemas acabaram? Não. Mas está caminhando com Jesus? Mas os problemas continuam. Então é necessário exercer paciência nesse momento, não é? Os conflitos internos da vida cristã, assim como eu também sofro esses conflitos na nossa caminhada, que são as aflições. Paulo acabou de citar ali em alguns versículos. As desilusões, as frustrações diante de situações, diante de pessoas. É necessário continuar exercendo paciência, perseverança e paciência. Privações, quando Paulo fala de privações, as necessidades materiais, necessidades emocionais e necessidades físicas. Talvez mesmo nós estando numa caminhada cristã, nós passamos por algumas dessas necessidades. E é natural. E é natural. As angústias, situações opressoras, situações apertadas, que muitas vezes nós não temos perspectivas de como sair de cada uma delas. Paciência. Paciência de forma a contagiar, a transformar o ambiente ao seu redor. Mas essa paciência também é necessária nas tribulações externas da vida cristã. Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 17, na segunda parte do 17. Trago em meu corpo as marcas de Jesus. Quais são as marcas de Jesus que você está carregando? Quais são as marcas de Jesus que você precisou suportar? O trabalho de Paulo aqui não era brincadeira. Não era para quem não queria enfrentar e confrontar. E da mesma forma para cada um de nós. Caminhar com Cristo não é brincadeira. Caminhar com Jesus é sério. Caminhar com Jesus não é para aqueles que desistem, mas é para aqueles que persistem. Com paciência. Com paciência. Trago em meu corpo as marcas de Jesus. Prisões, tumultos, instabilidade, desordens, multidões enfurecidas. Tudo isso Paulo viveu naquele tempo. E talvez algumas dessas situações você pode viver dentro do seu ambiente de trabalho, dentro do seu ambiente escolar, dentro das universidades, na roda de amigos, no contexto familiar. Só muda o tempo. Mas as tribulações permanecem.
e vamos enfrentando com paciência. Tribulações naturais também da vida cristã, e as naturais, de forma geral, são assumidas voluntariamente, são aquelas ações, atitudes, atividades que nós assumimos, os trabalhos, a nossa vida ministerial. Paulo aqui cita também das vigílias, mas quando ele cita vigílias, ele fala não somente quando nós temos as vigílias, aqui um tempo de louvor, de adoração, de oração, mas Paulo fala de vigílias num tempo onde ele não podia sequer dormir, ou ele deixou de dormir em prol, em favor dos outros, em favor de uma igreja que estava começando a ser construída, estava começando a ser expandida. Jejuns, quando ele cita jejum também ali num dos textos, não é somente o jejum que nós somos desafiados aqui em alguns tempos, mas ele teve a privação, ele teve a falta, a escassez de alimento na vida dele. Mas ele não parou. Nós estamos aqui, nós chegamos até aqui, por conta também daquilo do sim dele lá atrás. Mas também algumas outras lutas e algumas outras situações adversas que talvez nós tenhamos passado. Perseguição e oposição. Será que nós somos perseguidos como igreja? Será que nós somos questionados e criticados como igreja? Principalmente quando nós resolvemos sair das 8 paredes, né? O pastor falou 8 paredes. Acho que eu posso falar aqui. Se eu não puder, depois eles vão me chamar no gabinete lá. Nós tínhamos uma situação aqui para ser realizada, a Festa das Nações. Aliás, ela vai ser realizada. A igreja não vai parar por qualquer coisa. A igreja não parou até hoje, ela vai continuar. Mas nós tínhamos uma das opções, um dos caminhos, éramos ocupar as ruas aí fora também, fechar essas ruas, né? E nós oramos, nós intercedemos, nós fomos até as autoridades que nós precisaríamos dessa liberação. E ela não foi liberada. Eu não vou entrar em detalhes aqui, a resposta que nós recebemos. Se você quiser saber, depois você me procura. Ou procura um dos líderes aí. Mas nós não vamos deixar de fazer por aquilo que se fechou lá fora. Amém? A célula, se for plantada lá no Porto Meira, se porventura algo for impedido de estar sendo plantada, ela vai ser direcionada para um outro lugar, para uma outra casa, mas a igreja vai continuar sendo expandida. Se o governo, se as autoridades municipais, estaduais, nacionais, internacionais se levantarem para continuar fazendo, se opondo à igreja, aí vai ser o momento em que a igreja mais estará sendo expandida. Uma das palavras que eu ouvi de um desses autores é que as lutas, as vidas ceifadas e os mártires da igreja foram as sementes para a igreja ser multiplicada. Tem semente aí? Tem semente de tempo? Tem semente de disponibilidade? Tem semente financeira? Tem semente de falar o sim? O Senhor está esperando. Nós não podemos parar, mas é necessário sim, paciência, perseverança e muita perseverança. Então, diante de perseguição, de oposição na escola, no trabalho, na política, na economia, nos governos, são nesses lugares que o Senhor nos levantou para estar, para fazer a diferença, para propagar o Evangelho, para falar do amor dEle, para multiplicar aquilo que tantos heróis da fé trouxeram até nós nos dias de hoje, com perseverança e com paciência. Diante de enfermidades físicas, não importa
quando nós tivermos fôlego de vida, o Senhor vai continuar sendo manifestado através das nossas vidas. Mas nós também temos que exercer perseverança e paciência diante de orações não atendidas. Jesus orou no Getsêmani para Deus afastar-lhe o cálice e o Pai não o atendeu. Já pensou nisso? Quem somos nós para exigir de Deus o sim ou não? Quando nós falamos, olhamos para os céus e falamos: Pai, seja feita a sua vontade. Ou é a dele, ou não é. Não existe meio termo. Ou é a vontade dele que seja feita. E eu garanto para você, eu garanto porque eu creio nessa palavra. E ela diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E nós só podemos conhecer essa vontade quando a nossa mente for renovada. Romanos 2:12. Ou 12:2. 12:2. Quando a nossa mente for renovada. Somente a nossa mente sendo renovada, somente nós sendo renovados no Senhor, na perspectiva onde Ele traz a vontade dEle para nós realizarmos. Então as orações não atendidas, elas não precisam ser desistidas. Continue perseverando, mas também continue ouvindo a Deus. Porque de repente, você está fazendo a pergunta errada para Deus. Por quê? E às vezes é para quê? Deus, Ele deixou de responder muitas orações minhas. Muitas orações. Mas em contrapartida eu entendi. Não entendi todas ainda, né? Mas eu entendi boa parte do porquê Ele deixou de atender algumas. Mas também entendi e agradeci, e tenho agradecido por tantas outras que Ele tem atendido na minha vida. Tantas outras que Ele tem atendido na minha vida. A paciência, ela nos ensina a fazer a pergunta certa, para quê? E não por quê. E nesse texto nós aprendemos também quais foram as atitudes e quais as recompensas de Paulo diante de cada uma dessas situações. Né? Uma delas, superação com perseverança. Verso 4 e 5 diz: pelo contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimento, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos e noites sem dormir e jejuns. Então, reforçando, superação com perseverança. Provisão nas virtudes. Em quais virtudes? Nas virtudes que Paulo nos lembra manifestar, mesmo diante das situações que ele acabou de passar e que nós talvez possamos passar. Na pureza, em ter o coração puro diante de Deus, em estar buscando santidade no Senhor, no conhecimento. E quando Deus, e muitas vezes a Bíblia, né, a palavra traz conhecimento, não é só um conhecimento intelectual, mas Deus quer nos conhecer na intimidade. O conhecimento no relacionamento diário com Deus. No relacionamento onde nós temos a oportunidade todos os dias, no devocional, na leitura da palavra, na oração, no compartilhar, no testemunhar. Conhecer a Deus, se relacionar com Deus. Na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor sincero. Na palavra da verdade. Nós proclamamos, não é por acaso. É porque ela precisa agir nas nossas vidas. Mas para isso, nós precisamos agir com ela. Com as armas da justiça, quer de ataque ou quer de defesa. Sempre o melhor caminho, sempre a melhor decisão é agir na força do Senhor. Ele tem para nós as melhores armas, na justiça dele, quer de ataque ou quer de defesa. Amém? Vitória também na adversidade, é um outro ensinamento que nós aprendemos aqui com Paulo. Por honra, por desonra, por difamação, boa fama, tido por enganadores ou sendo verdadeiros.
Em cada uma das situações, Paulo vai nos relatando e trazendo daquilo que o mundo dizia para ele. Mas a partir do momento que nós entendemos que nós somos filhos amados de Deus, pouco importa o que o mundo diz, mas muito importa o que a palavra diz a seu respeito. Você é um filho amado de Deus. Amém? Você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. Você foi gerado, você foi criado, primeiro para adorar a Deus, para exaltar Ele acima de todas as coisas. Segundo, para manifestar a alegria e a boa vontade e as virtudes dEle para os outros, para o próximo, para aqueles que são próximos de você. E é por Ele, é para Ele que nós estamos aqui. Mas a pergunta certa: para quê? Paulo, a cada dia, ele desistia. Aliás, em poucas vezes eu vi ele questionar a Deus, né? Em quase nenhuma passagem. Mas ele compreendia e nos ensina, em cada uma dessas situações, a perguntar, não só a perguntar, mas entender. Para quê? Para quê? Por que passar por tribulação? Por que passar por essa perseguição, Senhor? Se eu estou entregando a minha vida para que a sua igreja avance, para que as pessoas sejam tocadas, para que as pessoas sejam curadas, para que as pessoas sejam salvas. Quando nós olhamos para o processo e tudo aquilo que está acontecendo, nós estamos olhando para os porquês, estamos olhando para o problema. E olhar para o problema, isso muitas vezes vai nos fazer, vai nos tornar cegos diante das respostas do Senhor para nós. E Paulo então, ele não perguntava, mas ele entendia para quê. Ele entendia que era para continuar na dependência de Deus, em primeiro lugar. 2 Coríntios 12, 9 diz assim: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Deus repouse em mim. Cada vez que nós passamos por um problema muito grande, muito difícil de nós resolvermos, nós vamos entendendo que cada vez mais nós precisamos ser dependentes do Senhor. Coisas corriqueiras, fáceis, que a gente resolve tranquilamente, traz muitas vezes um sentimento de autodependência, de independência. Talvez essa é a palavra. E eu creio que o Senhor nos capacita para ajudar pessoas a resolverem problemas, para nós resolvermos também. Mas antes disso, Ele está nos capacitando, Ele está nos forjando para resolver grandes problemas, mas é na dependência dEle. Talvez a oração ainda não atendida na sua vida, você continua esperando que isso seja resolvido do seu jeito. Eu declaro, eu profetizo que ela seja sanada, mas é na força do Senhor. Para evitar soberba e vanglória, 2 Coríntios 12, 7. Para impedir que eu me exaltasse, Paulo falando, para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza das revelações que Paulo recebia. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Você está com algum espinho na carne, hein? Tem algum mensageiro de Satanás te atormentando? Não responde. Não responde. Mas vai se lembrando aquilo que, né, nos nossos dias, o nosso cotidiano vai se passando. O espinho na carne de Paulo impediu que ele se vangloriasse. Os espinhos na nossa carne nos põem em nosso devido lugar. Quebra a altivez, quebra o orgulho, esvazia toda a nossa pretensão de glória pessoal. Cada dia mais nós aprendemos e entendemos que é melhor que a vontade dele seja feita na nossa vida. Nós temos desejos, sim, eu tenho desejos, você tem, né? Colocamos diante de Deus para que se realize, mas creia, a vontade dele sempre, sempre será melhor. Para mostrar a suficiência
da graça de Deus. Nós já falamos, 2 Coríntios 12, 9. A minha graça é suficiente para você. Para fortalecer na caminhada e na oração. A cada luta que havia na vida de Paulo, ele orava ainda mais, ele não parava. Ele continuava persistindo com muita paciência. E a pergunta que eu faço: nós continuamos orando com a mesma intensidade quando nós orávamos lá na época da pandemia? Nós estamos orando com a mesma intensidade e entrega quando nós estamos com algum grande problema na nossa família? Nós oramos diariamente com a mesma intensidade e a mesma entrega quando nós estamos com alguma situação financeira ou familiar para ser resolvida? As circunstâncias não devem nos influenciar, nós devemos ser influenciadores, baseados e alimentados pela palavra. A palavra de Deus diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Perseverança, com paciência. Sim, às vezes as energias já parece que nós não temos mais. A nossa alma, a nossa natureza humana, muitas vezes vão nos levar para uma atitude de paralisar, de desistir. Mas se você estiver conectado no Senhor, se nós estivermos conectados no Senhor, só existe um caminho: é avançar e não retroceder. E assim também na caminhada e na oração. Eu tenho aprendido, diante de tudo isso, e exercitado, a fazer as perguntas certas para o Senhor. Para quê, Senhor? Para quê? Para que cada uma dessas situações e não por quê? Hoje eu entendo tantas situações que eu passei lá atrás. Quando morava em Santa Catarina, vim para Foz do Iguaçu, eu vou testemunhar porque a maioria já conhece, né? Eu estava namorando, quase casando, né? Com a pessoa de lá de Santa Catarina. E estava tudo dentro daquilo que eu tinha planejado, estava tudo bem encaminhado, tudo alinhadinho, tudo certo. Vou para Foz do Iguaçu, lá o meu pai é empresário, vou ocupar a empresa, vou me dar bem, trago a candidata, nos casamos e vida que segue. Só que não. Essa planilha deu ruim. Boa, pastora. Eu gosto muito de planilha, né? Fazer planejamento. Tem tantas planilhas da nossa vida que não funcionam com Deus. E a cada dia eu tenho aprendido mais, né? E me veio à mente, agora eu vou abrir um parênteses aqui. Me veio à mente as planilhas financeiras aqui da tesouraria da igreja no tempo da pandemia, quando tudo se fechou, quando tudo iria parar. E a nossa natureza humana, ela muitas vezes não vai enxergar além das situações e do caos que estava se armando naquele tempo. E a igreja continua avançando, transbordando, e continua transbordando até hoje. Glória a Deus. Nós sabemos, nós entendemos, estamos entendendo a cada dia, que quando Deus dá a visão, Ele também dá a provisão. Quando o Senhor dá a visão, Ele dá a provisão. Tudo aquilo que nós fazemos, nós temos a base em uma palavra, que é a verdade para as nossas vidas. Eu vi esses dias atrás uma palavra e eu queria compartilhar com você também. Não são muitos. Alguns pregadores têm decidido atualizar a Bíblia. Vocês já ouviram falar isso? Se não ouviram, glória a Deus, não perdeu nada. Atualizar a Bíblia. Então, algo que eu ouvi esses dias, que a Bíblia ela não é antiga e nem moderna, mas ela é eterna. A Bíblia não é antiga e nem moderna, mas ela é eterna.
A mesma palavra que valeu para Paulo, vale para você, vale para mim. Mas depende da nossa atitude, depende da nossa resposta diante de Deus. Voltando para Santa Catarina, já estou quase chegando na conclusão aqui. Chegando aqui, fui convidado para um jantar, onde fui ministrado, entreguei minha vida para Jesus. Na mesma noite conheci a minha esposa, atual e eterna, em nome de Jesus. Meses depois, obviamente, eu comecei a trabalhar com a minha família, né? Tinha uma empresa aqui, mas 1 ou 2 anos depois a empresa fechou. Deu tudo certo do jeito que eu planejei, né? Tudo. E eu não entendi, foi muito difícil entender. Por quê? E naquele período foram muitos porquês. Mas foram muitos porquês. Mas eu jamais me afastei de Jesus. Eu jamais, porque eu entendi que quando nós estamos com Jesus, Ele nos faz atravessar mares tempestuosos. Ele acalma a tempestade diante daquilo que nós estamos avançando e andando. E tempo depois, né? É uma longa história, não dá para contar tudo. Mas tempo depois, cá estamos. Eu com uma família abençoada. Uma esposa linda e maravilhosa. Filhos, cadê os filhos? Fiquem em pé aí, filhos. Olha que coisa linda. Olha o meu filho, que lindo que ele está hoje. Ó. Pode aplaudir, por favor. O Flamengo é uma alegria na minha vida também, mas não é a maior. Em tudo aquilo que eu passei, em todos os meus porquês. E eu queria trazer isso para você, para que você reflita. Talvez hoje você esteja passando por situações, ou tem persistido, ou está paralisado em situações que você não consegue romper, que você não consegue avançar, que os teus porquês ainda não foram e não estão sendo respondidos. Todos os porquês do meu passado foram respondidos. Por quê? Porque eu resolvi entregar ao Senhor. E entender que é na força dEle, que é Ele que faz. A vida que eu tinha vazia, e eu escrevi aqui para não me perder. Através do nome dEle, que é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Filho de Deus, Jesus. Esse nome tem poder para transformar toda e qualquer situação. Somente uma vida entregue para esse Jesus é que a tristeza vai embora e a alegria plena pode ser acessada. O porquê dos medos paralisantes é para que na força do Senhor Ele me capacitaria a realizar algo que só nele poderia ser realizado. O porquê de uma baixa autoestima é porque eu entendi que somente conhecendo a identidade de Filho de Deus, eu poderia saber quem eu sou em Deus. E essa mensagem é para você também, para que você saiba quem você é em Deus. O porquê das fugas e ficar nos bastidores é para que, no mesmo tempo, eu não só lesse aquilo que está na palavra, quando Jesus acalma as tempestades, mas que eu passasse e vivesse, tivesse a experiência de passar por muitas tempestades na minha vida, e saber que Ele estava segurando na minha mão, e eu passei. E você também pode passar. E você vai passar. Por que assumir um nível de liderança ou por que cuidar de alguém tendo uma paternidade falha e imperfeita? É porque eu aprendi que eu também sou pai falho, porque eu também sou imperfeito. Sou limitado, mas eu confio num pai que é perfeito. E Ele é o único modelo. Jesus é o único modelo que nós temos. É a principal referência para nós sabermos que confiando nele, confiando nessa paternidade, nele nós somos aperfeiçoados dia a dia, para que nós possamos transbordar o que é vida,
esperança, alegria, sopro de vida para outras pessoas. Talvez muitas vidas aí fora estão paralisadas. O Senhor entregou o sopro de vida e de alegria em você, para que você transborde em outros. Você está sendo chamado para sair de um nível de estagnação. E eu quero declarar sobre a sua vida, se você quiser se colocar em pé comigo nessa noite. Eu quero declarar sobre a sua vida que você está sendo chamado para sair de um nível de estagnação, para expansão, para crescimento, para reprodução, para multiplicação em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Vou repetir novamente que está lá no versículo 1, como cooperadores nós insistimos para que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Não recebam em vão a graça de Deus. Eu te ouvi no tempo favorável e te socorri no dia da salvação. E digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Esse é o tempo de menos porquês e mais para quê. Você foi gerado, você foi criado para que o propósito, para que os sonhos de Deus se realizem, se cumpram na sua vida, em nome de Jesus. Olá, que bom que você nos acompanhou até aqui. Nós somos a Igreja Ceifa, a Igreja da Família. E a palavra que você acabou de ouvir é uma palavra centrada na Bíblia, é uma palavra de Deus. Portanto, eu creio que você foi tocado pelo Senhor, que Ele falou ao seu coração. E mediante a exposição desta palavra, eu quero fazer alguns desafios para a sua vida. Arrependa-se. A palavra de Deus diz, se você confessar com seus lábios, crer no seu coração, receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor para toda a eternidade. Segundo desafio, se você está por acaso afastado dos caminhos do Senhor, da igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo na terra, quero dizer que aqui você tem uma casa, uma igreja, uma família para pertencer. E você é muito, muito bem-vindo. Um terceiro desafio para a sua vida, se você não foi batizado nas águas, fazendo disso o seu compromisso público de fé, como diz as Escrituras, você é convidado a fazer o seu batismo, a batizar e pertencer a esta casa. Essa é uma grande oportunidade para a sua vida, mediante a palavra que você ouviu. Se você fez alguma dessas 3 decisões na sua vida, que é tão importante, fale com o nosso corpo pastoral, acesse o chat, escreva-nos e acesse o QR Code que está aí na sua tela. Obrigado, queridos, por nos acompanhar até aqui. Somos a Igreja Ceifa, Centro de Integração da Família, uma família a pertencer. Muito obrigado, Deus te abençoe sempre.